Sou eu, Lotus, igual a flor de lótus, e hoje eu vou continuar falando do significado simbólico das cores, e a cor de hoje é branco. O branco e preto têm significados parecidos, próximos. Quando você faz uma escala cromática, a escala cromática é quando você pega e põe as cores assim numa sequência, igual o azul, ele vai passando pro amarelo, aí no meio fica verde, aí do amarelo ele vai passando ali pro vermelho, aí no meio tem o laranja, depois o vermelho, ficando, você começa das frias, né, e vai passando até as quentes. Então é essa sequência das cores que vão passando uma para outra. E o branco e o preto, eles são tipo coringa das cores, porque eles podem tanto ficar no começo dessa escala, quanto no final da escala, eles nunca estão no meio. Eles têm essa ideia de ser tanto o começo quanto o fim, e isso tanto o branco quanto o preto. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o branco, o preto também, mas esse vídeo é do branco, então eu vou falar do branco. O branco, ele é a passagem, é o fim de alguma coisa e o começo de uma nova. Ele tem esse significado, ele é bem aquele momento vazio, aquele silêncio, aquele afastamento que está entre uma coisa e outra. Acabou de acabar uma coisa, né? Então é o fim e aí vai começar outra coisa. Então é um ressurgimento, um recomeço. Algumas pessoas fazem uma diferenciação, então, de quando o branco está com significado de fim e de quando ele está com começo, de acordo com a tonalidade do branco. O branco fosco, então, sem brilho, assim, ele está associado com o fim, então com a morte. E o branco brilhante, ele está associado, então, com esse recomeço, com a vida. Então, falar um pouco do branco fim, do branco fosco. Ele representa a morte. Mas a morte do branco, da cor branca, ela tem essa ideia de ser transitória, não é uma morte definitiva, porque né, ele tá ligado com isso, ele vem esse ponto de morreu e vai recomeçar. Então ele é uma coisa transitória, tá ligado com essa ausência temporária, que você vai entrar então nesse mundo transitório, nesse mundo lunar, nesse mundo de como se estivesse um pouquinho entrando no sonho ali, então está desfazendo, tá perdendo a consciência, tá, para que ele vá recomeçar a ser refeito depois pelo o branco brilhante. O branco brilhante vai reintroduzir esse ser de volta então à vida, e é por isso que esse branco é usado nos rituais de passagem, porque é essa ideia de que você vai morrer, né, se desfazer, então sair daquela vida, né, e entrar de novo para uma nova vida, que aí a gente entra no significado do branco luminoso. É o branco de quem está voltando, de quem passou pelo ritual e está recarregado. Então é o branco da alvorada. Então é como se a pessoa tivesse agora retornado, né? Retornado à vida, retornado à luz, retornado o dia. Então ela está retornando, é o branco do retorno, de que está se enchendo de vida, de que está cheio de possibilidades. Mas o que é preciso frisar aqui, né, dizer que os dois brancos estão ligados ao vazio. Então, os dois são nada, certo? Os dois são uma coisa que está sem nada mesmo, tá totalmente vazio. Ele é um silêncio, ele é um nada. Só que um é vazio porque está se esvaziando, então ele está totalmente... É a pessoa que está entrando nesse vazio, que está então entrando no vazio, e o outro é o vazio que já está cheio de possibilidades. Então ele ainda é vazio, mas ele tem potencial, ele tem possibilidades de recarregar. É como você enxergar o fim de duas formas, né? Aquela coisa do copo meio cheio, copo meio vazio. É um pouco isso. Então se você olhar para a morte, só que com dois olhares. Um que você está focado no que está perdido, no que está se desfazendo, na morte em si, no fim mesmo que está acabando. E com o outro olhar você está olhando e pensando, o fim, mas possibilidades que podem vir por causa desse fim. Então você está olhando e pensando no que pode vir, todas as coisas que podem acontecer por causa desse fim. Então esses são os dois significados
do branco. O branco fosco é o fim, quando a gente olha como as coisas acabaram mesmo e pensa no fim das coisas e tá silenciando as coisas, é o fim, é com esse olhar. E o branco luminoso, que é o branco que você é o mesmo vazio, a mesma morte, mas você tá olhando já com o potencial daquilo ser recarregado, ser preenchido, cheio de coisas novas, né, que podem acontecer ali. Ele é como se fosse uma suspensão ali, meio onírica, né, meio de sonho, entre uma coisa e outra. Por isso, muitas pessoas têm culturas que usam o branco como luto também, porque tá sendo essa ideia de, né, a pessoa vai entrar numa vida nova, é a morte, mas que a pessoa passou por uma vida nova, né, do outro lado, no além. Também esse é o sentido do branco para a noiva, quando as noivas se vestem de branco. Por que o branco é tão tradicional? Tem essa ideia de que é pureza, né, então, tipo, tá representando que ela é pura, né, imaculada, mas não é pureza nesse sentido. É esse sentido mesmo de ela tá fora da sociedade, de ela estar saindo, de ela estar passando por uma transição também. Então é o fim da vida dela lá como solteira e é o começo da vida dela como casada. Então, o sentido de falar pureza é pureza de que no sentido de que ali naquele branco não tem nada. Não é pureza no sentido de não ter mácula, mas no sentido de realmente não haver nada. Não há nada ali, porque ela está numa transição, ela está deixando uma vida, então ela está morrendo para uma vida e ela está nascendo para a vida nova. Esse é o verdadeiro sentido do branco das noivas, do branco do casamento. Então o branco, ele também tem significado de você estar meio fora da sociedade. Quando você está no branco, você está nessa transição, você está fora de tudo. Você ainda não deixou totalmente uma coisa e não entrou totalmente na outra coisa. Mas ainda tem dois tipos de branco, que é o branco nefasto, um branco ruim, maligno, e o branco bom, vitorioso, luz, o branco luz. E eu vou começar pelo branco luz. Então esse branco luz, ele tem a ver com o branco brilhante, que eu falei, que é o branco que está se preenchendo em tom de possibilidades, mas ele seria mais do que isso. A pessoa não está só voltando à vida, ela está voltando vitoriosa, iluminada, conquistando todas as dificuldades. Então ele tem a ver com você estar passando também por um ritual, mas aí ele é da pessoa que conquistou o ritual. A pessoa, ela não só passou por uma transição, mas ela foi transformada por essa transição. Então ela conquistou coisas através dessa transição. E aí ela se tornou vitoriosa, ela se tornou luminosa, ela se tornou mais sábia. Esse seria se tem o branco fosco, que é o da morte, o branco brilhante, que é o da vida. Esse branco luminoso, ele é o branco da vitória, da conquista, da pessoa que conquista no sentido de ter conquistado mais sabedoria, mais espiritualidade, dela ter se tornado realmente mais sábia, dela ter conquistado as coisas internas dela. Então é nesse sentido, é o branco da pessoa que retornou vitoriosa. E esse branco é o branco da flor de lótus. Esse é o sentido do lótus branco. Esse é o branco da flor de lótus branca, né? Quando você vê a flor de lótus branca, é nesse sentido do branco luminoso que está sendo passado pela flor de lótus branca. Ela representa esse branco luminoso, esse branco luz, esse branco da vitória. O lírio também, lírio branco representa isso, mas também o leite materno representa isso, porque a pessoa nasceu, né? Ela nasceu, então ela conquistou ali a vida dela, é bem a conquista da vida, e como essa conquista da vida, então você ser vitorioso na conquista da vida, de você ter conseguido nascer, de você ter entrado, estar cheio dessas promessas que você pode realizar, porque você conseguiu, você venceu, você nasceu. E aí é o sentido desse leite materno. Criar da vida todas as possibilidades que existem a partir do momento que você nasceu. Também é o branco dos reis, dos santos, da luz divina, da prata, do conhecimento. Então, de tudo que está representando isso mesmo, dessa conquista da iluminação, assim, a conquista dessa sabedoria maior. Então, quando a gente pensa em luz, uma luz branca,
é nesse sentido, é esse branco que está associado a essa luz branca. Então esse branco, embora ele esteja associado, né, com o final ali da passagem, né, tem um branco que é o começo da passagem, outro final da passagem, ele é a conquista, né, que a gente faz naquela passagem. Se você não faz a conquista, você só passou e não conseguiu alcançar esse branco luz, esse branco luminoso. Você só, tipo, passar, né, por uma transição, mas você não conseguiu conquistar, sei lá, mais sabedoria com aquilo, então você não se associou com esse branco luz. O branco luz, ele não é vazio, ele é cheio, porque ele é cheio da conquista, né, da sabedoria, da iluminação, do que quer que você conquistou ali. E tem, então, um outro branco, que é o branco nefasto, maligno. Vamos dizer assim, ele seria o branco da pessoa que falhou, então, ali na transição, na conquista, falhou em tudo, não deu nada certo. Ele é o branco do não deu nada certo, que por isso assombram vocês, são ruins, são malignas, porque deram completamente errado ali, então. E ele é o branco, então, das assombrações. Ele é o branco dos vampiros, que é, tipo, né, a cara branca, sei lá, zumbis, da lividez, dos cadáveres. Então, quando a gente pensa esse branco morte de cadáver, sabe? Um branco de morte terrível, é o branco da caveira. Então, quando a gente pensa, né, nesse sentido de que é uma morte sem retorno, que é uma morte desgraçada, então é esse branco nefasto. Ele é o branco da pessoa que morreu e não vai voltar mesmo, não conseguiu fazer a transição, não conseguiu conquistar a luz, deu tudo errado e essa pessoa se perdeu, então, e não vai retornar, se perdeu aí numa loucura, se perdeu aí na morte e não vai retornar. Então é esse branco nefasto. Inclusive, quando a gente pensa em hospícios, né, esse branco do hospício, vamos dizer assim, hospício assombrado, dessa loucura, meio se perder na loucura e tal, e ser terrível, tem muito branco associado a isso, né, nas roupas, na pintura aquelas camisas de força branca, nas pinturas da parede do hospício branco, porque é esse branco terrível, de que a pessoa se perdeu, então, nessa passagem e não vai mais voltar. E ficou perdido para sempre nesse vazio do branco, né? Porque se eu tô saindo de uma coisa para entrar na outra, eu tô num vazio. Então, ele tem a ver com vazio. Mas se eu me perco nesse vazio, é o sentido do branco terrível, do branco da morte. Você se perdeu na morte, você se perdeu na loucura, você se perdeu no sono, você se perdeu completamente. É a perda total ali. E por isso ele é terrível. Então, só para lembrar, 4 tipos de branco. O branco é a passagem, que seria a cor da passagem, então o começo da passagem, o branco vazio fosco, que é o começo da passagem, o branco vazio mais brilhante, que é a volta da passagem, certo? Eu saí, eu voltei. O branco luz, que é a conquista de alguma coisa, então ele é cheio, ele é pleno, eu conquistei, eu estou mais sábio. E o branco, vamos dizer assim, morte absoluta, que é a pessoa que se perdeu nessa passagem, a pessoa que não vai mais voltar. É o branco do perda total. É um branco maligno. Então esses são os significados da cor branca. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, põe aí nos comentários, sugestões, né? Deixa seu like. Se você não segue o canal, siga. Compartilha aí, fale do canal para os seus amigos, né? Vamos divulgar. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!